Olá, bem-vindos a mais uma aula de literatura. E hoje a nossa aula é sobre o realismo, então a escola literária sucessora do romantismo. Então no segundo bimestre nós estudamos o romantismo, o contexto histórico, o romantismo em Portugal e no Brasil. Agora no terceiro bimestre nós trabalharemos com o realismo e por conseguinte com o naturalismo e parnasianismo, que são escolas que aconteceram simultaneamente, ok? Então bora lá para o contexto histórico. O realismo ele surge no século XIX, mais precisamente na segunda metade do século. E o que estava acontecendo? Como estava o contexto histórico da época? Bom, havia consolidação do poder da burguesia, porque lembram que lá no romantismo a burguesia estava em constante ascensão. Agora no realismo ela se consolidou, tá? Consolidou seu poder. Além disso, havia uma aceleração do sistema capitalista, um avanço científico e tecnológico, então haviam estudiosos de várias áreas dos saberes que buscavam por inovações, por descobertas, tanto no campo da ciência quanto da tecnologia. Esse avanço tecnológico permitiu o quê? A mecanização do mundo e da vida. Então agora as máquinas estavam ocupando o espaço das pessoas dentro das fábricas. A mão de obra estava sendo substituída pela tecnologia, pelas máquinas, ok? Além do mais, aqui nesse contexto a sociedade estava muito acelerada, todo mundo tinha muita pressa, então eles buscavam essa inovação tecnológica para que esses mecanismos facilitassem a vida, tá? Facilitasse o cotidiano das pessoas. Havia ainda uma grande população marginalizada. Por quê? Porque o poder, a burguesia, estava com o seu poder consolidado. Né? Com o poder sendo consolidado e com a aceleração do sistema capitalista, o que aconteceu? Havia uma parte da população que ficava à margem da sociedade. Então, é essa população marginalizada. Porque, imagina, a burguesia no centro do poder, e daí havia uma população que eram as pessoas que trabalhavam nas indústrias, né? O proletariado que vivia à margem da sociedade, ou seja, mais longe do centro. E por que que era uma população marginalizada? Porque com o avanço tecnológico e a substituição da mão de obra, né, humana pela máquina, então essas pessoas foram perdendo seus empregos, o que causou o quê? O aumento nas tensões políticas e sociais. Então, essa população marginalizada, ela se sentia inferior, ela sentia que estavam privando dos seus direitos, então elas começaram a reivindicá-los, ok? E, portanto, a partir disso surge o proletariado urbano. É essa parte da população que se encontra marginalizada, que se encontra com seus direitos, né, feridos, ou até então ainda não tinham seus direitos, né, bem estabelecidos, mas eles estavam em busca desses direitos. No realismo, há a geração materialista, lá por volta de 1870. O que é essa geração? É um grupo, né? É uma geração de intelectuais, de estudiosos de vários campos dos saberes, então ciência, tecnologia, filosofia, sociologia, e eles estavam em busca de novas descobertas, inovações, em saber os princípios da vida e tudo mais. Portanto, esses estudos, esses avanços tecnológicos, filosóficos e científicos é que trazem a base do realismo. Então aqui há um avanço científico e filosófico. Lembra que eu havia falado que houve um avanço científico e tecnológico? Então, além desse avanço, houve o filosófico também, porque agora esses estudiosos investigavam a realidade e o comportamento humano. Então aqui o ser humano ele deixa de ser um mero espectador da sua vida e passa a pensar sobre ela, a raciocinar sobre seu comportamento, ok?
Nessa época, que estava em voga eram os estudos acerca do evolucionismo do Charles Darwin, né, que defendia que o mais forte, né, ele supera o mais fraco, o inferior, porque ele se adapta ao meio e daí ele acaba sobrevivendo, porque ele é mais forte. Também os ideais do determinismo histórico, do Adolf Taine. O que é o determinismo histórico? É a crença de que o homem é influenciado pelo meio, ou seja, influenciado pela sociedade. Significa, portanto, que o homem ele não nasce mal, mas ele se torna mal por conta de situações negativas que acontecem ali com a sua vida. Da mesma forma, ele pode se tornar bom a partir de situações positivas que acontecem em sua vida. O meio que cria o homem e não ao contrário. Essa é a crença, né, do determinismo histórico. Além disso, havia a negação do cristianismo, que era um ideal defendido pelo Ernest Renan, né, que ele negava a fé, negava a religião para dar explicações, né, sobre a origem da vida e tudo mais. Então, é uma substituição da fé pela ciência. Aqui, portanto, o embasamento religioso é deixado de lado e o que acredita-se é aquilo que a ciência prova. Portanto, em virtude desse contexto histórico exposto, o realismo ele nasce com ideais antirromântico e antiburguês. Então, na escola literária romântica, em que era pregado esse romantismo, agora não havia mais no realismo. Agora não se importava muito para as emoções, né, para a subjetividade, mas para as coisas racionais, para a realidade. Além de conter obras que faziam o quê? Uma crítica à burguesia, portanto, esses ideais anti-burguês. Então, enquanto no romantismo havia a subjetividade, a idealização do ser amado, tanto do homem quanto da mulher, e também um forte escapismo, ou seja, uma pretensão de fugir da realidade, agora no realismo nós não temos mais isso. Então, em reação ao romantismo, agora no realismo nós temos objetividade em vez da subjetividade. Nós temos racionalidade ao invés dessa idealização. Então agora o ser amado ele não é visto mais com aqueles óculos deixando tudo colorido, tudo azul, tudo bonito. Agora era olhado para aquele ser de forma racional, tratando a realidade, vendo agora os seus defeitos, não tratando como um ser perfeito. Então é deixado de lado o sentimentalismo do romantismo e traz à tona a racionalidade, além de forte presença da realidade, porque as obras vão se mostrar fortes observadoras da realidade. Então, como dito anteriormente, há uma exposição e crítica da realidade. Essa realidade, para ser observada e criticada, para ser exposta, é preciso que uma forte descrição, uma descrição bem detalhada dessa realidade. Portanto, há obras que chegam a ser cansativas, maçantes, de tantas descrições que há sobre o ambiente, sobre as pessoas, para que o leitor ele tenha consciência dessa realidade, para que posteriormente o autor possa fazer uma crítica sobre ela. Então, não é apenas a exposição da realidade. O autor ele expõe, mas ele expõe com o intuito de posteriormente fazer uma crítica. O marco inicial do realismo foi em 1857, com a publicação de Madame Bovary. Então essa obra de Gustave Flaubert é a obra que marca o início do realismo. E eu não vou me aprofundar muito aqui para falar sobre ela, porque nós teremos uma aula específica sobre tal obra, que será o nosso objeto de estudo da APC1 do terceiro bimestre. Mas eu já adianto que é uma obra muito polêmica, com assuntos polêmicos que chocaram a sociedade. Bom, agora vamos partir então para as características gerais do realismo. Já apresentamos sobre o contexto, já falamos um pouco sobre as características, mas vamos resumir e retomá-las agora. Mas antes, quero propor aqui uma brincadeira para vocês. Então, vocês que estão assistindo esse vídeo, comentem aí o que vocês acham, do que trata essa obra da Madame Bovary, né, do Gustave Flaubert, tá?
não vale pesquisar, tá, gente? Então não vai roubar. Então o que vocês imaginam que se trata essa obra, porque ela se tornou tão polêmica? Comentem aí. E caso você já conheça a obra, comenta assim: eu já sei e acho que os meus colegas vão se surpreender, ou se já tiver alguns comentários, né, ver se os seus colegas estão acertando, estão no caminho, se tá quente aí a suposição e tudo mais, beleza? Então, para finalizar a nossa aula, as características gerais do realismo. Então, oposição ao idealismo romântico. Então, lá no romantismo, quando os poetas idealizavam o ser amado, né, um ser sublime, angelical, inalcançável, inatingível, agora no realismo acabou isso. Há também agora o racionalismo. Então, agora as pessoas não estão pensando com o coração, mas estão pensando aqui, ó, com o cérebro, com a cabeça, com a razão. Há uma representação fiel da realidade, como eu disse anteriormente. É uma representação tão fiel, que ela é feita de forma tão detalhada, né? De forma tão minuciosa. Então, por isso aqui essa narrativa minuciosa, porque é bem descritiva, emprega vários detalhes. Há a crítica social, porque, como exposto, o autor ele não vai apenas abordar sobre a sociedade, falar sobre ela como um observador. Não, ele vai expô-la, né, observá-la para fazer uma crítica. E a análise psicológica do homem. Então, o homem agora ele deixou de ser um mero espectador da sua vida e ele passa a refletir, a pensar sobre ele próprio, sobre o seu comportamento, sobre as influências do meio, né, em sua vida. Portanto, gente, eu vou falar mais sobre isso na nossa aula específica sobre a obra da Madame Bovary. Mas imagine assim que o romantismo era pregado esse amor, né? E nas obras românticas, o que acontecia? Ela acabava com o casamento. Então, quando a pessoa alcançava o casamento, né, que era o felizes para sempre, então aí acabou a história e deu tudo certo. Já no realismo, as histórias, elas não acabam com o casamento, pelo contrário, elas começam com o casamento. Vocês nunca tiveram a curiosidade de saber, e aí, o que aconteceu depois? Será que foram realmente felizes para sempre? E aí, no realismo, nas obras do realismo, vai mostrar o quê? Que o casamento era uma instituição que estava fadada ao fracasso. Agora aparecia muito também o adultério feminino, que até então os homens traíam, mas as mulheres não. Imagina colocar isso numa obra lá do século XIX, né? Que as mulheres também traíam, que as mulheres também tinham desejos, que as mulheres não eram tão puras, angelicais como tinham sido retratadas no romantismo. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Posteriormente, eu farei um vídeo falando sobre o realismo em Portugal, que é o país que exerce forte influência sobre a nossa literatura, e o realismo no Brasil, ok? Então, até a próxima aula. Beijão. Não esqueçam de comentar, que vale pontinho lá na atividade, ok? Então, até mais, gente. Tchau!